Ladies and gentlemen, welcome to The Branch. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal The Branch. Nosso propósito é partilhar cada vez mais conteúdos relacionados ao meio ambiente de forma didática. E o tema de enraizamento e elevação educacional de hoje será sobre lixo, coproduto, resíduos sólidos e rejeitos. 4 termos que podem gerar muitas dúvidas nos estudos, trabalho e na vida em geral. Mas antes de começarmos a entender melhor sobre esses conceitos e a sua utilização, deixa eu me apresentar. Meu nome é Brenner Souza, sou mentalista, técnico mental e numa constante aprendizagem nessa área, e como criador do The Branch, eu estarei ministrando a aula de hoje. Com o objetivo de partilhar esse conteúdo na forma mais educacional possível, nós começamos apresentando um simples sumário para a organização dos principais assuntos que serão abordados no decorrer dessa aula. Logo, se você está sem tempo e paciência, é só descer na descrição e selecionar a parte desejada. Como todos nós sabemos, cada palavra está vinculada a diferentes pesos e sentidos conforme a expressão das pessoas. Logo, a primeira orientação que temos quando queremos entender o significado de uma palavra, em primeiro é tentar compreender o contexto pelo qual a palavra foi utilizada e buscar recompor a intenção do emissor, que muitas das vezes não obtemos sucesso. Mas é através disso que muitos vocábulos acabam sofrendo algumas alterações de significado, e desses tempos e evoluções na história é que se criam algumas confusões em nossa mente, como a palavra lixo. A palavra lixo é vista na sociedade como qualquer material que não possui valor e que seja resultado das atividades humanas. E essa definição ambígua, melhor dizendo, que tem ou pode ter mais do que um sentido, pode ser vista já em tempos antigos. Na mitologia grega, vemos a atribuição dos problemas de fezes acumuladas nas estribarias do rei Auígeas como sendo uma das responsabilidades a serem resolvidas por um herói, o Hércules. Exatamente, o ser Hércules foi o patrono da limpeza urbana na Grécia Antiga. Mas o que podemos aplicar dessa história para o nosso estudo? É o vestígio da dualidade da palavra. Naquele tempo, o lixo poderia ser visto como fezes, dejetos humanos, resíduos orgânicos, além de outros. O termo imundície, bastante utilizado entre nós até 1950, poderia significar indistintamente os 2 tipos de rejeitos e até mesmo corpos humanos. Nas traduções brasileiras da Bíblia, por exemplo, ela é encontrada frequentemente. Conforme o escritor Emílio Maciel Eginer cita no seu livro Lixo, a limpeza urbana através dos tempos, somente a partir da segunda metade do século XIX que se passa a distinguir claramente entre lixo e águas servidas. E essa diferenciação ocorreu porque naquele tempo que estes passaram a ser coletados separadamente através do esgotamento sanitário. Portanto, podemos chegar à conclusão que a definição de lixo significa algo que não é mais desejado pelo seu dono e que não desperta interesse em outra pessoa. Quem define a partir de que momento algum objeto vira lixo é o próprio consumidor. E por ser um termo mais antigo, o conceito de lixo tem uma definição ambígua, sendo aplicada para todos os tipos de resíduos, independente da possibilidade de reaproveitamento. E é só com o decorrer do tempo que se criou o entendimento de que todo resíduo poderia ainda ser tratado como recurso e ser reinserido na cadeia produtiva. E desse pensamento se originou em 1998 a Diretiva de Resíduos, Waste Framework Directive, ou popularmente conhecida como 2008-98-EC. Primeiro, o que é uma diretiva? As diretivas são um conjunto de instruções criadas para conseguir executar um plano. E neste caso, a WFD é uma diretiva elaborada pela Comissão Europeia, que definiu conceitos básicos relacionados à gestão de resíduos. Nela temos também a apresentação da definição e diferenciação de resíduos e matéria-prima, chamados coprodutos. Os coprodutos são materiais secundários, ou seja, são matérias-primas não absorvidas de imediato na produção. Logo, eles acabam sobrando e sendo desejados para vendas ou qualquer outra forma de reutilização produtiva, porque eles apresentam essas características similares a outros recursos naturais. Atualmente esse termo é utilizado nas indústrias de siderurgia e agronomia. Vamos supor que você seja responsável pela compra de determinadas matérias-primas secundárias para sua empresa. Você preferiria chamar de lixo ou coproduto?
Com este exemplo é notável como a palavra coproduto soa melhor do que a palavra lixo. Dessa forma, a substituição da palavra lixo para coproduto, nós conseguimos garantir uma melhor valorização desses materiais, pois a palavra lixo ela frequentemente traz consigo antigas cicatrizes que, por vezes, tornam mais difícil sua valorização e principalmente acabam até que desmotivando o mercado. Tudo isso que falamos é um entendimento visto uma diretiva europeia, mas em concordância, aqui no Brasil, a palavra lixo foi substituída pelo termo resíduos sólidos, que também tem como objetivo se evitar a conotação preconceituosa que acompanha o conceito de lixo na história. E através desse longo estudo, vamos entender agora o que é resíduo sólido. A definição de resíduo sólido foi determinada pela PNRS, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, do ano de 2010. Podemos encontrá-la no capítulo Definições, terceiro artigo, inciso 16. Ela diz que os resíduos sólidos são todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante das atividades humanas em sociedade. Estes podem ser encontrados em estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Os resíduos resultantes das mais diversas atividades podem não ter utilidades para quem os gera, porém, podem ser reincorporados em outros processos produtivos, como matéria-prima secundária, podendo ser aproveitados pelas indústrias e cooperativas de catadores e assim por diante, sendo o caso de matérias orgânicas, exemplos restos de comidas que podem ser compostados, papel e papelão, originados por caixas, embalagens, jornais e revistas, o plástico, de garrafas e embalagens, vidros, onde encontramos nas garrafas, copos e frascos, metais, como aqueles das latinhas de refrigerante, e outros, sendo de roupas, eletrodomésticos, por exemplo. Além disso, podemos encontrar também na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no mesmo artigo, mas agora no inciso 15, a definição de rejeito, como sendo resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação através de processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Isso significa que rejeito é tudo aquilo que não é passível de reutilização ou tratamento. É o termo mais próximo do que hoje conhecemos como lixo. Um exemplo de rejeito é o lixo do banheiro, absorventes e fraldas pelo qual ainda não existem opções de reciclagens economicamente viáveis. Assim, eles acabam que sendo encaminhados para os aterros sanitários. Chegamos agora ao nosso momento resumo. Logo, vamos tentar sintetizar os estudos já apresentados. O conceito de lixo trata-se de algo que não é mais desejado pelo seu dono e que não desperta interesse em outra pessoa. Portanto, quem define a partir de que momento algum objeto vira lixo é o consumidor. E como vimos, por ser uma definição antiga, acaba que possuindo um significado amplo e ambíguo. Logo, podemos ver a definição de lixo como a somatória de resíduos mais rejeitos. Claro que lixo é um termo mais popular e não técnico, pois em nenhum momento a Política Nacional de Resíduos Sólidos cita a palavra lixo. Em contrapartida, os resíduos sólidos são aqueles materiais que foram descartados e não servem mais para nós, mas pode servir para outras pessoas ou ser reaproveitado por outras empresas para a fabricação de novos produtos. Aqui temos uma sutil diferença entre resíduo sólido e coprodutos. Como aprendemos, os coprodutos são matérias-primas não absorvidas de imediato na produção e acabam que tornando-se uma matéria-prima requisitada, seja no aspecto de vendas ou até mesmo na reutilização de uma nova linha produtiva. Já o rejeito trata-se de um resíduo sólido que não pode ser mais aproveitado, mas claro que esse não pode ser mais aproveitado é relativo ao tempo e às tecnologias locais disponíveis para recuperação e tratamento, uma vez que, com o passar do tempo e desenvolvimento de novas tecnologias,
muitos resíduos considerados rejeitos amanhã poderão ser segregados, tratados e considerados economicamente viáveis para reutilização, deixando de ser rejeito e tornando-se um resíduo sólido. Amigos, encerramos mais uma videoaula. Como todos nós sabemos, os temas relacionados aos resíduos sólidos possuem uma grande relevância acadêmica e social, pois remetem-se diretamente à qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Espero que todos, em primeiro, tenham aprendido e, em segundo, gostado. Ajude-nos na propagação da educação através do seu like, comentário e compartilhamento. Eu garanto que esse simples gesto contribui no avanço e na melhoria de mais ensinamentos que acreditamos ser positivos ao mundo.